Cabe bem aqui. Há pessoas que aparecem em nossas vidas como uma bênção, outras como uma lição. Eu aprendi que quando você quiser crescer como pessoa, ajunta-se com pessoas que são melhores que você. Por isso que eu vim para cá. Por isso que eu vim. Bom, nós estamos aqui objetivando a proposta do sábado de manhã, uma nova mente. Se é para ter uma nova mente, por que não a de Cristo? Paulo tinha essa consciência. Nós temos a mente de Cristo. 2,16 de 1 Coríntios. Rosiane, de Cristo. Eu quero essa. Nós podemos buscá-la se nós desejarmos de todo o coração, de toda a força, de toda a alma. Amém, Ana Lúcia? A mente de... Então você já confirmou hoje: eu quero a tua mente, Pai, a de Cristo. A mente de Cristo é a mente de Jeová. Deus não faz acepção de pessoas. 2,11 de Romanos, 2,1 e 2,9 de Tiago, Deus não faz. Se Ele deu para os discípulos depois do Pentecostes, por que não pode dar para nós também depois do Pentecostes? E nós vamos experimentar o grande Pentecostes, o maior de toda a história, que é a chuva serôdia, se nós quisermos estar preparados para ela. Então a mente de Cristo, eu preciso compreender os princípios que eu preciso do meu cérebro melhorado. Eu estou batendo nessa tecla. Então hoje é capaz que o Senhor tenha uma ordem só para você. Sempre que você pedir um milagre, uma mente de Cristo é um milagre, ou não? É um milagre. O mundo inculcou os seus paradigmas, sofismas na mente dos homens. Os homens estão vivendo hoje esses conceitos e preconceitos que o mundo colocou lá dentro. O sistema, esse grande sistema global. Então, só temos uma força, um poder capaz de quebrar esses sofismas, que é a palavra de Deus. Mas primeiro a mente precisa estar melhorada. Então o que eu falei ontem, que eu falei anteontem, ontem não, né? Anteontem e antes também, tá? A nova mente, porque o cérebro é instrumento e órgão da mente. Sem isso, irmãos, essa semana vai ser só mais uma semana para você, se você não quiser experimentar. Hoje eu quero te apresentar mais um passo decisivo. As coisas de Deus são tão simples, mas ao mesmo tempo são extraordinárias. Extraordinárias pela simplicidade dela. Eu te passei fórmulas quânticas aqui, não foi? Te passei dados, assim, dados relevantes, mas eu vou te mostrar como é simples, é para as crianças entenderem e dizerem: eu também quero papai, mamãe também quero. E se você ama os seus filhinhos, de verdade você vai ajudá-los. Você vai ajudar. Como que você pode ajudá-los? Eu já disse aqui. As palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Satanás, ele não teme o que você prega, ele teme o que você vive. Olha, as pessoas podem até resistir as minhas palavras, mas não podem resistir o que eu vivo, irmãos. Não podem. Bom, dentro desses princípios, meu cérebro, minha mente renovada, conforme a proposta de Jesus em 12:2 de Romanos, pelos lábios do apóstolo Paulo. Então, uma vida, a mente renovada, a vida transformada e destino glorioso, excelso pela eternidade. Ok, agora veja, dentro desse âmbito, a semana vislumbra atingir 3 segmentos, que cada dia eu vou te acrescentando alguma coisa a mais. Primeiro, o que Deus tem para nós, irmãos, você pode ter certeza. Ele quer que você enxergue o mundo como você nunca viu antes. Porque, irmãos,
Olha um pouquinho para mim. Eu já estou insistindo 40 anos aqui, eu consegui enxergar o mundo de uma forma tão medíocre, irmãos. Eu queria buscar a minha satisfação com aquilo que o mundo oferece. Eu nunca consegui, nunca. Eu tive tudo que o dinheiro poderia adquirir, mas eu sou obrigado a falar aqui na frente que eu não tinha paz. Eu tomava medicamentos pesados para dormir, e muitas noites eu não dormia. Hoje eu durmo que nem um bebê, irmãos. Que nem um bebê. Não tomo nada há muito tempo. Nada mais. Eu fui a pessoa mais ansiosa, Carlos, que eu conheci na minha vida. Nunca vi alguém ansioso como o Fernando Lux. Nunca vi. Vivi estressado. E a um passo da depressão que eu já tinha vivido quando eu tinha de 14 a 16 anos. Mas aquilo era só um passo preliminar, porque a grande depressão ia ter depois. Quando eu descobri que tinha uma fortuna, mas não era feliz. Olha, eu não me esqueço quando, numa tarde de quinta-feira, ganhamos uma pequena fortuna no mercado, numa operação bem casada, com redes à base de algoritmos ultra avançados. E naquela noite era 3 da manhã, uma noite quentíssima, a despeito dessa que nós estamos tendo aqui. Então, naquela residência palaciana em que eu habitava, eu era um zumbi lá dentro, irmãos. Eu era um zumbi. Tinha uma piscina fantástica lá. 3 da manhã, todo mundo dormindo, não tinha nem empregado, e eu não conseguia. O meu quarto, eu acho que meu quarto dava umas 3 salas dessa aqui, mais ou menos isso. Então eu andava por ele naquela noite. Eu andava sempre, né? Mas naquela noite estava ansioso demais. Até que quando a lua começou a virar de posição, ela começou a refletir entre a veneziana da janela, a água da piscina com as luminárias. Tinha muitos postes de luz naqueles jardins imensos, estátuas, chafariz. Então a água começou a reluzir numa parede. Aquilo me chamou a atenção, aquele brilho da água. Eu fui olhar na persiana e a lua fazia brilhar aquela piscina. Então aquela ansiedade estava na flor da pele, né? Eu logo peguei um hobby, desci uma escadaria de mármore Carrara. E eu estava desesperado, eu confesso. Eu fui tirando o hobby pelo caminho, fui jogando e mergulhei na piscina com vontade de não voltar. Só que uma hora, quando acaba o ar, você boia, né? Então eu boiei do outro lado da piscina e vim calmamente boiando, olhando para as estrelas, um céu límpido. E acho que eu fiz a primeira oração da minha vida, porque eu não sabia orar, então menos falar com Deus. Eu disse: oh Deus, eu quero ser feliz. Deus ouviu. Eu fico imaginando, acho que Jesus, ao ver, falou: Pai, o Fernando Lux está pedindo para a gente fazer ele feliz. Aí eu dei uma chance para Deus. Só que eu não imaginava quanto ia custar aquilo, porque eu estava morto. Eu era um zumbi. Bom, os 3 segmentos. O primeiro segmento que essa semana vislumbra atingir são pessoas, talvez você, não sei. Eu não conheço você com profundidade. Conheço você em oração, porque eu tenho orado bastante. Então, para você que de repente é aquela pessoa que adia demais aquilo que tem que ser feito, e depois acaba percebendo que a vida não progride da forma como você gostaria. Então essa semana é para você.
Talvez você que tem afazeres demais e acaba sentindo que elas mal cabem dentro do seu dia, e depois ainda sente que a sua vida está sendo engolida por tantas demandas. Para você também que já percebeu que está conseguindo um ciclo favorável de realizações, mas tem consciência que pode produzir melhor, tem consciência que pode produzir com melhor qualidade, com menos tempo, e quer buscar esse ideal. Eu descobri, irmãos, então esses são os 3 segmentos. Eu descobri que a verdadeira riqueza, presta atenção, não é ter dinheiro, é ter tempo útil, tempo realizável. Quando você estiver ganhando dinheiro, nunca diga estou sendo abençoado, diga estou sendo provado. Deus não é contra o homem ganhar dinheiro, Deus é contra o dinheiro ganhar o homem. Abundância sempre atrai amigos, viu, irmãos? Agora, a escassez o seleciona, ou selecionam, né? Se você preferir. Então, esteja certo que o plano de Deus é que você alcance tempo útil, tempo para fazer o quê? Tempo para você de repente ler mais, tempo para você, quem sabe, fazer um curso, aumentar a sua capacidade de compreensão das coisas, do mundo, da religião, de alguma doutrina, ou fazer um curso universitário, aumentar seu conhecimento, tá? Porque eu falei que o povo de Deus, ele foi destruído porque ele faltou entendimento. 4:6 de Oséias, o único fator que pode destruir o povo de Deus. Quem sabe para viajar, tá? Você pode então ter tempo para realizar sonhos que Deus amaria. Se Deus permite você sonhar, irmãos, é simplesmente porque Ele ainda é capaz de realizar sonhos, amém? E a temporada de sonhos estão abertas com Deus. Mas seja prático em lembrar, Senhor, eu quero viver os teus sonhos, porque eu queria viver os meus. Por isso eu precisei passar por duras penas, porque eu era insistente, duro de coração, e eu entendi que era o meu sonho que ia me fazer feliz, mas não era o meu não, o meu nunca pôde, tá? Então, também esse objetivo é que você atinja uma vida extraordinária, irmãos. Deus quer que você tenha uma vida extraordinária. Eu vim para isso, para provar para você que isso é possível. Irmãos, eu trabalho nesse mercado há 33 anos por minha conta. Nós temos um escritório lá, temos uma equipe, lógico, mas 9 foi num grande banco, como eu falei já. Eu falei, Senhor, eu quero viver agora. Eu desisti dos meus sonhos, porque os meus sonhos não me levaram onde eu queria chegar. Eu falei, eu quero começar a viver os teus sonhos. Irmãos, Deus me dá todo mês, em média 14 dias, para mim, para algum lugar do mundo falar do que Ele é capaz de fazer na vida de quem permite. Você entende isso? Porque Ele disse, vós sereis as minhas testemunhas, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e me entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Quem crê diga glória a Deus, porque você foi escolhido a dedo para ser uma testemunha. 43:10 do livro de Isaías. Você tem que dizer no seu coração, eu quero, Senhor. Não precisa nem mover os lábios. Eu quero. Me deu o dom para testemunhar do teu amor.
Eu peço todo dia, irmãos. Eu sei que eu ainda não tenho na plenitude como eu gostaria de ter, mas eu tenho pedido. Eu quero que Deus me ensine a fazer melhor, porque eu sou um aprendiz de servo. Eu não sei quase nada ainda, mas o que eu sei, eu quero compartilhar. O pouquinho que eu sei, eu quero compartilhar. E vim de longe para isso. Quase 8.000 quilômetros. Bom, irmãos, então eu quero sinceramente que você aprenda a desenvolver na sua vida, com tudo que você vai receber aqui, ciclos sucessivos de uma realidade extraordinária. E que você aprenda a utilizar esses ciclos em todas as áreas da sua vida. E você nunca mais verá a vida da mesma maneira. Nunca mais. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos? Porque aqueles que perseveram, porque todo o poder divino sem esforço humano é vão. Lar Adventista 206. A palavra de Deus, irmãos, queridos, presta atenção. Deus não faz a nossa parte, eu já falei isso para você. Deus não faz o possível. Ele fala: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. 13:24 do livro de Lucas, 31:24 do livro de Salmos. Então você precisa entender que a sua parte você vai ter que fazer, se você quer realmente atingir o ideal de Deus. Então está aqui, você já está fazendo a sua parte hoje. A palavra de Deus é que vai robustecer no nosso coração o ideal dele. Então nós já estamos numa final desses dias. Então não perca esses dias. Então, amigo internauta, que agora estamos ligados, né, Júlio? Seja bem-vindo nessa semana, nesses dias de adoração. E que Deus te abençoe. E você, se estiver por perto, vem para cá. Deixa a tua agenda no altar. E venha se encontrar com Deus aqui. Deus, Ele ama quando Ele vê o esforço do humano para que alie com o divino, como eu te disse. Então, eu posso concluir, então, irmãos, esses 3 segmentos que você entendeu. Aquele que adia, não realiza nada. Aquele que não sabe administrar tanta tarefa. E aquele que tem já conseguido alguma administração dela, mas sabe que pode ir mais além, muito mais além. Então, viver uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária é uma vida com propósitos. E uma vida com propósitos, ela é uma vida abundante. Eu falei para você que eu creio na abundância, porque Jesus é o Deus da abundância. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 10:10 do livro de João. Só quem crê diga amém. Amém? Ok. Então, eu preciso que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, para nós compreendermos as abundâncias de Deus. Eu quero que você respire fundo e diga, autorize que essa palavra penetre em você até os ossos, se for necessário. Amém, Carlos? E que se ela entrar, se ela penetrar, ela vai mudar você. Ela vai mudar. Então, abra Marcos capítulo 6. A minha tradução é revista e corrigida. Alguém precisa de Bíblia? Nós temos a Edilene pode buscar uma para você, levar aí onde você estiver, se você precisar. Amigo internauta, abra a tua Bíblia também, por favor. Não seja um mero ouvinte. Tem pessoas que ouvem. Ouvir é uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados que ouvem, os que leem. Mas bem-aventurados são aqueles que praticam as coisas, né? As palavras dessa profecia, porque o fim está próximo. Apocalipse 1:3, tá? Não sejando ouvintes esquecidos, mas fazedor da obra que nós vamos aqui ler. Então, Jesus
retira-se para Nazaré. Capítulo 6, né? Então perceba que, eu não vou poder ler inteiro, eu queria ler tudo, mas o tempo que a gente tem é pequeno, então vamos ter que só abreviar aqui. Vamos para 1 e 2. Partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por sua mão? Para um pouquinho, olha para mim, irmãos. Onde Jesus ia, as palavras eram: nunca homem algum falou como esse homem. 7,46 de João. Ninguém falava como Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele vivia o que ele falava. Então tinha poder nas palavras de Cristo, porque também está escrito em 7, 28 e 29 de Mateus, que as pessoas ficavam admiradas da doutrina de Cristo, porque as suas palavras, elas carregavam o poder de quem vivia o que ele pregava. E era de maneiras, quando você vive, ela fica incontestável. E tudo que Jesus fazia maravilhava as pessoas. Todos ficavam maravilhados, porque tudo ele fazia extraordinariamente bem. É aquele lema norte-americano: I will do my best. Você está fazendo o seu melhor, irmãos, porque quem está no mundão está fazendo. Quem está lá fora está curtindo o mundão, está abalado, está enchendo a cara com bebidas, não é? Está tomando droga à vontade, entendeu? Se o casamento está bem, arruma outra mulher, e arruma outra depois. Tem um monte também, e vice-versa para quem está lá fora, independente do sexo. Agora você está na igreja, você escolheu estar diante de Deus. Você está aproveitando tudo que Deus tem para você? O mundão está aproveitando, eles estão. Agora está aqui, irmãos, e não aproveitar o que Deus tem para você, desculpa, me perdoe, mas você está perdendo tempo na vida. Aquela vida sossa, sem sentido. Por isso eu me repreendo todo dia, dizendo: Fernando Lucas, deixa Deus ser Deus na tua vida. Fernando Lucas, deixa Deus estar à frente dela. Anjoli, está bem? Anjoli, que bom. Irmãos, a palavra mágica é? Vocês estão quietos? Qual é a palavra mágica? Basta, diga, basta. Basta. Decreto para mim, para a tua vida, a palavra de Deus. Deixa, né? A palavra de Deus é decreto para a tua vida, Fernando Lucas. Reprima você, repreenda-o. Irmãos, olha, hoje pode ser o dia que o gigante da tua vida vai cair por terra. Quem crê, diga aleluia. Quem é o gigante da tua vida? Sabe que há um dilema na igreja. Quem é o dilema? Esse dilema é: se eu não sei quem é o gigante, irmãos, para onde eu vou jogar a pedrinha? Como Davi jogou na dele. Você lembra onde caiu a pedrinha? Onde ele jogou a pedrinha? Onde foi? No lobo frontal. É o ponto mais nobre. Atingiu aqui, é por terra. Eu estou insistindo que o lobo frontal é o canal de Deus. O canal de Deus. Testemunhos Seletos 2, página 69. Ciência do Bom Viver, 509. Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 59. Tem mais textos. Lobo frontal. O terceiro cérebro, neocórtex. Agora, eu vou te falar uma frase aqui que você presta bem atenção no que eu vou dizer, porque é uma das mais profundas frases proféticas, para ficar no seu coração para sempre. É para pensar nela no travesseiro. Está escrito em Review and Herald, 5 de março de 1908. Não temos inimigos exteriores que precisamos vencer. O nosso grande inimigo
é o eu não consagrado. O eu não consagrado. Diego. Quando vencermos o eu, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque o nosso conflito não está no futuro, mas no presente, enquanto ele se desenrola, Solange. É agora. É agora. Erivaldo, não temos inimigos exteriores. Sabe o que significa isso? Olha nos meus olhos, por favor, porque eu vou te falar algo muito forte. Pode ser que você tenha sido o seu pior inimigo. Você está impedindo que aquilo de espiritual, profuso e fantástico que Deus colocou em você quando criou você, desabroche e viva esta vida plena e extraordinária. Agora, já pensou? Eu, meu próprio inimigo? Isso tem acontecido demais, irmãos, porque eu fui o meu por 40 anos. Eu fui. Mas nós vamos desarmar isto. Nós vamos desarmar. Também diziam de Cristo. Diziam que todos ficavam pasmados, maravilhados ante a majestade de Deus. Nunca tal viram. Quem é esse homem? 8:27 de Mateus, 2:12 de Marcos, 7:37 também de Marcos, 9:43 de Lucas e 19:48, que todos pendiam, as multidões pendiam para ele, para escutá-lo, porque ninguém falava como aquele homem. 7:46 de João. E todos ficavam maravilhados e davam testemunho, porque a sua palavra era com poder. Sabe, olha, eu me lembro de uma frase de 8:29 de João. Ele dizia: aquele que me enviou está sempre comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você não imagina o quanto de informação tem nesse texto. O quanto? 6:57 de João. Ele disse: eu não busco a minha glória. Não busco. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Deus falando. Cláudio, já pensou Deus falar isso, Cláudio? Jesus: eu de mim mesmo nada posso fazer, se o Pai não vier fazer em mim. 5:30 e 5:19 também de João. Eu vivo pelo Pai. 8:50 de João. 15:10 do mesmo livro. Esse é um texto para ficar no seu coração para sempre, irmãos. Eles me emocionam quando eu digo aqui. Eles penetram mais profusamente. Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Da mesma maneira que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Isso para mim soa como poesia. Poesia de Deus. Bom, então esse homem que estava sendo avaliado pelos homens. Agora, é possível que Deus esteja entre nós e não aconteça nada na sua vida. Eu tenho que ser sincero com você. Se eu sou um amigo de verdade, é aquele que te fala as maiores verdades. Você concorda comigo? Sim ou não? Por isso que está aqui escrito, Carlos, está aqui escrito que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. 15:13 de João. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. 15:14 de João. E eu não tenho mais vos chamado servos, não, mas amigos, porque tudo que tenho ouvido do meu Pai tenho vos dado a conhecer. 15:15. Então, eu vim aqui para ser seu amigo também. Eu quero mostrar para você que é possível que, como os discípulos andaram com Cristo longas léguas,
Mas em Lucas 24:16 está escrito que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não conseguiam reconhecer Cristo. 24:38, também de Lucas, dizia que: por que vocês estão perturbados? Por que sobrem tais coisas no vosso coração? Eles não sabiam que andavam com Deus, não tinham consciência. Deus, se não encontrar no seu coração alguma, nem que seja irmãos, que seja uma faísca de fé. Está aqui escrito no verso 5, olha: e não pôde fazer ali, na sua terra natal, obras maravilhosas. Eu vou ler de novo. Jesus não pôde fazer em Nazaré obras maravilhosas. Não pôde. Deus não pode. Deus não pode. É ridículo isso, mas não pode. Por quê? Somente curou uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Verso 6 está a resposta. Jesus ficou maravilhado. Maravilhado, ele ficou demorando, olhando como esses homens são incrédulos. A incredulidade. Se você não acender uma pequenina faísca para que Deus torne labareda, Jesus vai passar na sua vida e não vai poder operar nenhuma obra maravilhosa. Porque o justo viverá pela fé. De novo eu repito: Abacuque 2:4, Tiago 1:17, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38. Pela fé. Agora, Jesus, ele prepara os seus discípulos para ir de 2 em 2 a pregar, a curar, a ressuscitar mortos, purificar leprosos, dar vista aos cegos e pregar o evangelho do reino. Ele diz: quando partais, não possuís nos seus cintos nem ouro, nem prata, nem cobre. 10 verso 9 de Mateus. Mesmos textos, estou pegando às vezes algumas passagens que um texto ou outro omite. De graça recebestes, de graça dai. 10 verso 8 também de Mateus. Agora, a teologia da prosperidade. Que quantos pastores brasileiros veio para cá para estudar essa teologia, cujo um dos berços está com o pastor mais rico do mundo, que está aqui na América, né? Você sabe quem é, né? Benny Hinn. Vieram aprender dessa escola. Agora, a teologia da prosperidade, ela promete o seguinte: que você dá tudo que você tem, tudo, e Deus vai te dar em dobro. Que você então não terá mais problemas insolúveis, acabará os seus problemas com demônios, você não ficará mais doente. Aí eles pegam algum endemoniado lá na plateia, faz subir num lugar tão santo e celeste quanto é este, e põe o microfone na boca do demônio e fala: demônio, diga para todos ouvirem aqui agora, existe alguém nessa congregação? São lotadas em São Paulo, irmãos. Tem uma nova lá, Cláudio, já tem 25 mil adoradores. Não tem ainda 3 anos. 25 mil. Diz que lá os pregadores são poderosos lá. Diz que eles tiram o paletó. Na hora que tira o paletó, faz uma revoada assim. Diz que começa a cair que nem dominó as pessoas. Dizem que é o Espírito, a ação do Espírito. Eu concordo, é a ação do Espírito, não de Deus. Porque o Espírito de Deus não derruba. Jesus nunca derrubou um filhinho seu. Ele só ergue. Ele levanta os seus filhos. Aquele que do pó levanta o pequeno, do montoro ergue o necessitado. E se você crer, diga glória a Deus. Então quando eles põem o microfone na boca dos demônios, então um demônio fala: demônio, fale para a plateia se há ou não há alguém aqui que hoje divida o seu carro, mas está com o coração duro. Aí o demônio fala: não
Não tem um só, não, tem vários. E eu estou trancando o coração deles. Aí levanta alguém da plateia, irmãos, chorando, vem até onde está o altar e deixa a chave do carro, deixa documento do carro. E algumas outras coisas mais. Eu quero que você me dê um verso aqui na Bíblia, que Jesus promete dinheiro para aqueles que o seguir. Eu estudei esse livro um monte de vezes, irmãos. Eu não sou pastor, eu nunca fiz um curso de teologia, eu não sou teólogo, eu não sou apologeta. Eu sou apenas um estudioso porque amo fazê-lo. E eu não encontrei um verso que Deus promete dinheiro para quem segui-lo. Eu encontrei 2 promessas na Bíblia, irmãos. 2. Eu falei que ia falar de sucesso para você, que estou todo dia falando um pouco. As 2 promessas que eu enxerguei na Bíblia, está a primeira em 16, 24 a 27 do livro de Mateus. Deus promete dar uma cruz para você levar. E 2:20 de Gálatas, para fazer o que com ela? Para morrer nela. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Quem crê, diga aleluia. Então uma cruz para você morrer, a primeira promessa de Deus. Lésio. A segunda, Rosiane, está em 2:25 do livro de 1 João. A vida eterna. Essa é a segunda. Aí você fala, mas Fernando, e uma vida de abundância? Que abundância? Que abundância é essa? Irmãos, abundância de paz. Olha um pouquinho para os meus olhos, por favor. Fala para mim. Irmãos, eu estou falando aqui de as abundâncias de Deus. Quanto vale você não ter uma mãe querida com câncer terminal? Quanto vale isso? Quanto vale? Quanto vale você não ter uma pessoa que você ama muito desenganada numa UTI? Quanto vale a droga que não chega na mão do seu filho? Quanto vale um ladrão que entra num prédio, como lá em São Paulo, em Vila Mariana, 12 andares, foi numa época de feriado, rendeu os vigias, assaltou 11 andares, do segundo até o 12º, menos o primeiro andar. O primeiro andar era de um homem que guardava os mandamentos de Deus. Quanto vale isso? Quanto vale isso? Você fala, mas que sucesso então esse, Fernando? Irmãos, é uma questão, agora guarda no seu coração, tá? Eu vou te passar hoje 2 pilares do sucesso verdadeiro. O primeiro é a arte de priorizar Deus, tá? A arte da prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Amém mesmo? Olha, eu estou aqui em nome de Jesus para garantir para você, isso funciona. Funciona. É só você tirar o dinheiro da cabeça. Lembra que eu falei isso? Põe na mão de Deus. Senhor, prioritário é o Senhor. E o segundo, irmãos, são 4. Eu vou tentar falar todos, não hoje. Mas o segundo princípio da verdadeira prosperidade chama-se a arte da voluntariedade. Voluntariedade. Como está escrito em Miqueias 6:8. Deus te declara o que é bom, homem, o que é que Ele pede de ti. Deus está falando o que Ele pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a beneficência, a voluntariedade, a solidariedade, e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Amém? 2 princípios: o princípio da prioridade e o princípio da solidariedade, de Miqueias 6:8. Então agora veja bem, nós temos um grave problema aqui também, Cláudio, porque nós
no ser humano, fala a verdade para mim. Fala a verdade. Quando você quer fazer alguma coisa de boa, você não tem que se esforçar bastante? Não está em nós fazer o bem, irmãos. A gente tem que se esforçar bastante para fazer. E para fazer o mal, precisa de esforço? Precisa se esforçar para fazer o mal? Quem, Silmara? Aí, Daniel, precisa se esforçar? Por quê? Porque está escrito 7,18 do livro de Romanos. Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Nenhum. Como diz no verso 19, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Ok? Porque então é a tendência do homem. 8,7 também de Romanos. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus. Então, olha um pouquinho para os meus olhos, por favor. Ricardo, eu preciso de um milagre aqui hoje. Pelo menos um. Por que não 2? Priorizar a Deus, irmãos, só pelo Espírito de Deus. Então, eu quero clamar até o fim desse culto hoje, para que Deus lhe dê esse dom da prioridade. É um dom. Priorizar a Deus. Se você sair por aquela porta, já descer essa escada sem esse dom, a sua vida vai continuar dando volta no deserto. E também o dom da solidariedade. Sabe quem fez isso, né? É o que eu falei nos dias que eu passei aqui com você. Bill Gates fez isso. A primeira e a segunda maior fortuna do mundo fizeram isso. E outras mais estão fazendo. Esse Bill Gates, tá? Ele disse uma frase que você conhece bem, mas vale a pena lembrar aqui agora. Se você quiser chegar aonde ninguém chega, faça o que ninguém faz. As pessoas estão dividindo as suas fortunas. Não digo se você não tem uma fortuna, vai dividir o quê? Irmãos, ninguém não tem nada. Ninguém. Lembra a viúva de Eliseu? Rivânia, quando Eliseu chegou, falou: o que você tem? Ela falou: não tenho nada. Ninguém não tem nada. Depois ela pôs a mão na cabeça e lembrou que tinha um punhadinho de farinha e azeite. Traz esse restinho de azeite. Encheu não sei quantos tonéis. Encheu até o último. Só acabou de verter azeite quando não tinha mais nenhum tonel. O que está faltando é fé, irmãos. Fé. Você quer ter fé? Quer viver uma fé verdadeira, genuína? É simples. Parece que a gente fala em fé é uma coisa abstrata. Mas cadê fé? É só viver a luz que você já recebeu. Sabe essa luz que você já recebeu? Bruna, é essa luz, Moisés. Essa luz que você já está recebendo. É essa, Éder. É essa, Giovana. Viva essa luz. Então, Senhor, me dá poder para viver essa luz, para honrar. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Que a palavra de Deus seja decreto para a tua vida, amém? Isso você tem que pedir, porque Ele nunca vai fazer isso, porque Ele é um cavaleiro, um verdadeiro gentleman. Não vai fazer, não vai forçar a goela abaixo de ninguém. O querer. Agora que você está entendendo, irmãos, olha, os discípulos fizeram uma ruaça no inferno desse mundo e voltaram. Daqui a partir do verso 30, contaram para Jesus tudo o que aconteceu. Irmãos, quando você tiver que contar algo para alguém, conte primeiro para Jesus. Conte para Ele quando você estiver triste. Conte para Ele quando você estiver desiludido. Conta para Ele, Frank, quando as coisas não estiverem como você gostaria que fosse. Senhor, por que não está indo? O que eu não me apercebi? O que o Senhor quer que eu faça? A oração das mais lindas para mim, Fábio. 9:6 do livro de Atos. O que o Senhor quer que eu faça? Já falamos sobre isso, Carlos. O que o Senhor quer que eu faça? E Deus vai responder. E você corre um risco, 2 riscos. 2 riscos. Ellen, o primeiro risco
em você fazer o que Deus está falando, e você experimentar se tornar uma pessoa super, mega, hiper abençoada, porque Deus, tudo que dá, toda ordem, todas as ordens de Deus são para a sua felicidade. Aleluia, irmãos. Todas. E o segundo risco é não fazer o que Deus falar. Carlos, e se você não fizer, você vai perder a maior chance da tua vida. A maior chance. Ok, Matias? Bom. Thaís, está ligado aí? Amém? Júlio? Amigo internauta? Olha, eles chegaram, contaram tudo para Cristo. Diz que em nome de Cristo, até os demônios se submetiam a eles. Irmãos, nunca, eu não encontrei uma, olha, presta atenção, não encontrei uma história de um demônio em frente de Cristo que ele não caía por terra. Eles se prostram para adorar, porque, irmãos, eles não suportam o poder. A única forma de um demônio estar diante de Deus é prostrado. Se você quer ver os demônios se prostrarem diante de você, põe Cristo à frente da tua vida. Os textos eu me lembro. Começa por Mateus 8, 28 a 34. Mateus 17, 18. Marcos, você pode pegar Marcos 5, 1 a 20. Marcos 9, 14 a 29, especialmente verso 25. Lucas 4, 33 a 36, 4, 41, 9, 62 e 8 de Lucas 29, 26. Pode pegar até mais 2 anos, vai, 24 a 39. Os demônios não resistem a Jesus. Ele só precisa estar na frente da tua vida, porque por um caminho virá contra você, porque está escrito 28, 7 de Deuteronômio. Mas por 7 caminhos, se Cristo estiver à frente, fugirão de você. Amém? Amém mesmo? A escolha é sua, Priscila. Amém, Heitor? Olha, agora Jesus falou para os discípulos, Carlos, falou assim, olha, vamos procurar um lugar deserto, para vocês descansarem. Jesus gosta de ver você se descansando. Sabe quando você deita cansado à noite? Ele fica a noite inteira no beiral da tua cama, contemplando você, porque te ama. Porque te ama. Ele passou a noite. Se você convida ele à noite, nunca vá para a cama sem convidá-lo para ficar lá no seu beiral. Ele passa a noite inteira só olhando para você. Sabe aquelas mães que passam a noite inteira olhando um bebê que está com febre, que ela nem dorme, né? Está com o nariz entupido, né? Não é isso, Priscila? Não é isso, Tânia? Rivânia? Certo? Estou falando alguma bobagem aqui? Tá. Imagine Deus. Se essas mamães são capazes de tudo isso, Camila, imagine Deus. O que você acha, Alcione? É um Deus irresistível que escolheu você. Escolheu você também que está aqui, para te amar, para cuidar de você. Você só precisa dizer, eu deixo. Bom, por que Jesus queria levá-los, Cláudio? Porque Jesus tinha pouco tempo, amigo. Ele tinha que ensinar muita coisa ainda, porque ele ia logo embora. O ministério de Cristo estava acabando. Então, eles saíram de Cafarnaum. Eu já falei para vocês que Deus já me deu a honra de ir várias vezes para lá, né? Então eu já naveguei, eu saí de Cafarnaum. Eu conheço todas as cidades do Mar da Galileia. Cafarnaum está no sul. Saímos de Cafarnaum então, e pegamos um barquinho no mar de Genezaré, mar de água doce, formado pelas águas do Rio Jordão, que nasce nas montanhas do Líbano. Eu estive na nascente do Jordão, chama Bânias, lá onde Pedro confessou que Jesus era o Cristo.
Que lugar lindo, irmão. Um dos mais lindos que eu conheci na minha vida. Um barulho ensurdecedor de água brotando das montanhas. Uma das águas mais puras do mundo. Então, ali, naquele mar, eles agora iam para Betsaida, ou Betesda. Betsaida fica bem no norte do Mar da Galileia. Porque iam para um lugar deserto, lembra? Só que a multidão, meus irmãos, que os sacerdotes ignoravam, porque eram os párias, os descamisados, os descalços, os sem ninguém, eram rejeitados pelo sacerdócio da época. Então, eles foram atrás de quem? De Jesus. Só tinham Jesus. Não tinham mais nada para esperar desse mundo. Mas apareceu um homem que tinha poder. Que poder era esse, irmãos? Um poder que parava para ouvir um cego, para atender um paralítico, para tocar num leproso. E esses homens foram atrás de Jesus. Correram atrás dele, seguindo a região ribeirinha das praias. E onde ia aquele barquinho atracar, eles iriam querer chegar também. Desculpe. Bom, quando atracou, não atracou ainda. Eles iam para Betesda ou Betsaida. Pedro talvez fosse o capitão, né? Ele gostava sempre de mandar. Os discípulos estavam remando aquele barco, cantando um hino, Jesus lá no centro, e Pedro fala: uma multidão na praia de Betsaida. Jesus está lotado de gente, vamos para a esquerda ou direita para achar uma praia deserta, para o Senhor nos ensinar mais coisas, e a gente vai descansar. Jesus, ele talvez olhou para a praia, e viu milhares de pessoas lá. Imagine a cena, está aqui escrito. Imagine a cena, Valdir, as pessoas, Rosiane, estavam com as mãos esticadas, né? Socorro, socorro, Jesus, socorro, me acuda. Sabe quem Jesus viu ali, irmãos? Bom, antes de quem ele viu, Jesus foi movido de íntima compaixão. 14 também de Mateus fala a mesma coisa. Movido de compaixão significa que a palavra grega usada chama splankinizomai. Ele teve foi visceralmente atingido pelo que ele viu. Ele viu uma multidão. Significa que os órgãos de Cristo, os órgãos internos, sofreu uma convulsão. Foi movido pelo grau de simpatia e amor e piedade que ele teve daquele povo. E ele decidiu, compaixão é essa palavra. Ele falou: Pedro, vamos atracar em Betsaida. Ele podia ir para a direita ou para a esquerda, não podia? Podia. Mas sabe quem que ele viu lá agora? No meio daquela multidão com os braços estendidos? Ele viu Fernando Lucas. Ele é onisciente, lembra? Senhor Jesus, meu filho, eu tenho todo o dinheiro do mundo que eu tive e não pude fazer nada, Senhor. Nós mandamos laudos quando ele chegou no hospital. Israelita Albert Einstein, o melhor do Brasil. Eu falei: mande laudos para os maiores hospitais do mundo. Algum vai aceitar meu filho e vai recuperá-lo. Eu falei: não, mas isso custa caro fazer esses laudos. Eu pago. Irmão, se fosse necessário, eu fretaria um avião só para levar meu filho, tipo para a Alemanha, para um centro neurológico que existe lá, que é fantástico. Quem sabe em Paris, quem sabe John Hopkins por aqui, ou outro. Irmãos, esses laudos foram feitos, esses laudos foram enviados, e o resultado veio rápido. Quando você paga, vem tudo rápido. O resultado foi: nada há que se fazer. O mundo disse não para o meu filho, não para o meu dinheiro. Não tinha mais nada, irmãos. Então Jesus veio lá naquela praia: socorro, se o Senhor existe, mostre. Jesus é o único que pode sentir a escuridão do cego. É o único que pode sentir o manquejar do manco, que pode sentir a angústia do leproso abandonado, a vergonha do pecador.
e a solidão do abandonado. Esse Jesus, isso chama-se compaixão. É o caráter de Deus. Ele foi até a praia. E o paranormal entrou no meu quarto. Mas antes do paranormal entrar no meu quarto, irmão, eu não posso prosseguir aqui sem lembrar uma coisa importante, imperiosa para você. Tá? Para fixar no seu coração, já que nós tivemos a interrupção ontem. Eu falei que isso, antes desse acontecimento do paranormal, eu estava no cemitério, vocês lembram disso? No cemitério, eu tive um encontro pela primeira vez na minha vida com aquilo que 40 anos eu acreditava que não existissem: demônios. Trouxe de novo o livro, que ainda vou falar para você aqui, não hoje. Aqui apresenta como agem os demônios. Palavras de um ex-adorador de Lúcifer. Mas o sangue de Cristo tem mais poder, amém? Então eu li esse livro várias vezes, irmãos, para entender todas as ciladas que foram feitas para mim. Eu caí de patinho. Eu estou aqui para que você não caia mais, se você já caiu. E se não caiu, não vai cair nunca, amém? Para isso eu estou aqui. Então, eu já falei para você que não foi naquele dia que eu imaginei que aquilo eram demônios. Não. Mas eles riram o tempo inteiro que eu estava caído. Porque os demônios, eles gargalham dos caídos. Porque primeiro eles que derrubam você, depois riem de você. Irmãos, eu estava fazendo o que naquela sepultura? Abraçando meu ídolo. A minha esposa era meu ídolo. Eu amava mais o cadáver da minha esposa do que a Cristo. E Deus não podia fazer nada na minha vida. Isso eu já falei. Então quando você tem um ídolo, você é pauta de chacota de demônios. E irmãos, não há poder nenhum para te ajudar a remover os ídolos do seu coração, que não seja o nome de Jesus, irmãos. Irmãos, olha para os meus olhos. Esse mundo é um mundo amaldiçoado por causa do pecado. 3, 17 e 18 de Gênesis. Este mundo, irmãos, ele é um desencadeador de maldições. Primeiro está escrito também em 1 João 5,19: o mundo jaz do maligno. Esse mundo, Jesus disse: eu já estou me retirando, Carlos, porque aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho a ver com ele. 14, verso 30. Jesus não é o príncipe desse mundo. Esse mundo é o mundo das maldições. E tem milhares de pessoas que carregam fardos de maldições. E essa semana vislumbra que nós venhamos a depositá-los no altar e sair daqui livre de maldições, amém, irmãos? Essa semana contempla a quebra de maldições, amém? Amém? Só, quando eu falo de maldições, eu me lembro de Deuteronômio 28, 15 a 68, tem 138 maldições subscritas. 15 a 68 do Deuteronômio 28, tem 138 maldições proferidas. Você quer arredondar para 150? Eu te apresento mais 12 maldições proferidas em Deuteronômio 27, 11 a 26. Só aí, 150 maldições que o mundo abraçou. O mundo está abraçado em centenas de maldições. E se eu não entender o princípio, elas vão continuar norteando a minha vida. Olha, você precisa libertar-se desses ídolos do coração. Com todo carinho e amor por você. Eu vim aqui porque eu te amo. Eu podia ou não podia estar com a minha família agora que eu tanto amo? Se eu estou aqui é porque eu não vim para receber nada. Nem um centavo eu recebo para esse trabalho. De homem não. De Deus eu recebo muitas bênçãos, amém? Mas de homem não. Então eu decidi amar você esses dias que eu vou ficar aqui na América. Eu decidi priorizar você do que a minha própria família. É porque eu amo você. É porque eu estou aqui em nome de Jesus. Porque eu quero o melhor para você. Tudo que eu descobri que transformou a minha vida, eu quero para você. É isso que eu quero. E quanto mais eu desejo bem para você, mais bem acontece na minha vida. Mas eu não faço por isso. Isso é sintomático, tá? Eu não quero que você carregue fardos de 150 maldições só para começar. Eu posso citar outros textos que tem muito mais. Tá bom? Então não. Ídolos, não preciso ser profeta. Há coisas no seu coração que precisam ser removidas. Precisa.
Porque Deus quer refazer. Quando eu falo coração, a Bíblia, quando fala coração, leia-se lobo frontal. Porque coração não pensa. Coração não pode maquinar planos ou astutos intensos. É aqui, ó, lobo frontal. Porque o diabo, ele trabalha só até o nível do segundo cérebro. O cérebro límbico. O primeiro, reptiliano, e o límbico. Ele só quer que você sinta emoções. Então ele neutralizou o lobo frontal do povo de Deus. O povo de Deus não está usando o neocórtex, porque está escrito. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 167. Deus deve ser adorado por princípios, Cláudio, não por sentimentos. Nunca por sentimentos. Você fala, não posso ter sentimento. Lógico que pode e deve, mas sentimento faz parte. Eu tenho um monte de sentimentos e adoro a Deus por princípio, mas os sentimentos faz parte da minha vida. Você deve orar fervorosamente a Deus, Solange, quer crendo, quer não crendo. Também está escrito. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 243. Agora, ídolos no coração. O que os ídolos fazem? Os ídolos representam, primeiro, obstáculos. Eu já falei que é a definição de obstáculo melhor que eu encontrei, da Eleanor Roosevelt. São aquelas coisas que nós olhamos quando tiramos os nossos olhos do objetivo. Obstáculos. Os ídolos são muralhas na tua vida. Mas muralhas também têm um antídoto para você. Salmo 18, 29. Lá está escrito: contigo eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Amém? 18, 29 eu repito, do Salmo. E limites. Os ídolos te põem limite. Os ídolos te deixam você limitado. Mas para isso tem um texto maravilhoso. Cláudio, você é um colecionador de textos maravilhosos para o seu coração. Testemunhos Seletos, volume 3, página 209, Rivânia, Fábio, está escrito. Olha esse texto, guarda bem no seu coração. Isso é uma gema pura. Não há limite. Não há limite. Eu vou repetir. Não há limite para a utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito Santo no coração e vive vida inteiramente consagrada a Deus. Edilene, não há limite para esse. Merece um amém da igreja? Amém, igreja? Amém, Ricardo? Não há limite. O que fazer com o ídolo? Ezequiel 20, verso 7 fala: cada um lance de diante de si, dos teus olhos, os ídolos do seu coração, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Agora, que são os ídolos? Com todo o amor que eu tenho por você, se você me responder quais são as coisas mais significativas da tua vida, as coisas que você tem gastado mais tempo ultimamente, eu vou dizer com muito amor e carinho para você, porque eu te amo. Pode olhar nos fundos dos meus olhos, eu te amo. Eu vou dizer para você: eis aí estão os seus ídolos. Os seus ídolos estão onde você tem gastado mais tempo na sua vida, nas coisas mais significativas para a tua vida. Aí estão os seus ídolos. O que eu vou fazer com eles? Me livrar deles, amém? Me livrar deles. Mas sabe o que é maravilhoso? Porque é só você e Deus. É você e Deus. Ninguém precisa saber. Os meus eu já falei para você. Eu só tinha ídolos no meu coração. Agora, depois que eu saí daquele cemitério, eu enterrei minha esposa então naquela noite de junho. 6 meses depois do funeral dela, aquele ídolo eu deixei por terra. Eu saí em paz de lá. Não houve mais uma risadinha de demônio, irmãos. Só anos depois, quando eu li esse livro e a Bíblia junto, que eu descobri que aquelas personagens eram demônios. Bom, sem nenhuma risada a mais, entrei no meu carro, fui embora, me banhei, corri para o hospital e encontrei o livro e a carta do maior paranormal do mundo, que no dia seguinte ele marchava no corredor, câmera lenta. Demorou para chegar no meu quarto. Chegou, entrou, fechei a porta. Segundo, ele não me falou uma palavra até então. Eu estou aqui em nome de Jesus, amém? Eu só vou relatar o que eu vou dizer agora, porque eu tenho
provas. Eu trouxe as provas. Está comigo aqui. Mas não vou mostrar hoje, porque hoje não vai dar tempo. Vou mostrar até o fim. Não vou embora sem mostrar para você essas provas. Coisas que eu vi com os meus olhos. E eu estou em nome de Cristo aqui. E eu vou mostrar para você se convencer de uma vez por todas que você não pode jamais sequer pensar em brincar de ser cristão, porque os demônios não brincam de ser demônios, irmãos. Olha, a porta se fechou. Esse homem falou uma palavra mágica, entre aspas. Eu vou deixar você ver no vídeo a palavra. Na hora que ele falou a palavra, irmãos, o lobo frontal dele se projetou. Formou uma protuberância. Você vai ver no vídeo. Do nada, formou como se fosse uma projeção aqui. Essa protuberância. E aí começou os poderes. Irmãos, ele fazia assim, ele dizendo a palavra. Luzes saía do corpo dele, irmãos. Luzes multicoloridas. Você vai ver no vídeo. Gravado por um canal de televisão famoso no Brasil. Quando pegaram esse homem casualmente num lugar com artistas famosos do Brasil. Ele passou no mundo inteiro. Canais do mundo inteiro. E estava no meu quarto agora operando prodígios. Luzes de tudo quanto é cor que você pode imaginar. Aquelas luzes, elas saíam pequeninas e abraçavam o quarto inteiro. E tomavam conta do quarto. E faziam uma espécie de um pequeno barulho oco. Como se fosse um rojão, com um barulho não ensurdecedor. Foram várias. Depois daquele show piracotécnico, esse homem, de repente, ele vira para mim, olha para mim com aquele sorriso. Ele não mudava o sorriso, de orelha a orelha. Ele ficava com as mãos erguidas, ele não abaixou a mão. Ele foi com as mãos assim, eu estava numa semi-intensiva nesse dia. Ele ergueu as mãos sobre o meu filho, que estava sobre um lençol, e ele falou a palavra de novo. Começou a destilar um óleo, o óleo mais perfumado que eu já senti na minha vida. Caía gotas, jorrava óleo perfumado. Eu mal sabia, o hospital inteiro ficou impregnado daquele cheiro. As pessoas falavam, mas que cheiro delicioso é esse? Era lá no meu quarto. Quando eu saí depois. Quando ele terminou tudo, irmãos, ele fez um sinal, recolheu a mão. Ele fez um sinal que tinha acabado. Ele fez um sinal que foi até a porta, mas ele não mexeu em nada, não tocou em nada lá no quarto. Eu percebi que ele me esperava para mim abrir a porta. Eu fui na frente, abri a porta. Ele saiu olhando para mim o tempo inteiro assim, sorrindo, orelha a orelha. Fui com ele até o elevador que estava perto, a distância do meu quarto até a porta lá da sonoplastia. O elevador não para, era o 13º andar. Esperar o elevador lá demora, que é um movimento incrível. O elevador estava parado, vazio, esperando, como se estivesse esperando por ele. Ele entrou dentro do elevador, ele me fez um sinal que queria os bombons que tinha numa segunda gaveta. Eu não me lembro dele falar palavras, de todo o meu coração. Eu voltei correndo, peguei a caixa inteira de bombons suíços que tinha lá, levei para ele. O elevador estava parado, não se movia, ninguém apertava botão nenhum. Na hora que eu pus pus a caixa de bombom na mão do seu assistente, que ele não ergueu a mão para pegar, o outro ergueu. E eu dei um passo para trás, além da porta, e imediatamente a porta se fechou. Eu nunca mais vi ele. Eu voltei para o meu quarto para ver meu filho agora curado. Irmãos, o meu filho continuava do mesmo jeito. Nada absolutamente aconteceu com relação ao meu filho. Quando tudo falhou, quando os laudos voltaram, e quando Deus começou a permitir que estendesse a vida do meu filho, passasse das 48 horas, passasse dos dias que eram os dias de vida ou morte, e eu decidi então que colocar na mão de Deus. Eu falei, Senhor, cure o Senhor meu filho, nem ninguém mais. Ninguém mais podia curar. Eu sem consciência, eu só transferi a Deus a arte da cura.
Ninguém poderia curar meu filho, senão Deus. Amém? Irmãos, naquela semana, meu filho estava numa semi-intensiva porque ele estava estável, coma estável. O médico, o Dr. Ricardo, o chefe da UTI, me chamou para me propor: Fernando, nós e nossa junta médica, propondo para você algo inusitado, alta para o seu filho. Mas como? Meu filho dependia de pulmão artificial, de oxigênio, de máquinas para mantê-lo vivo. Já faziam-se 2 anos que estava vivo. Eu imaginei que, pelo que eu pagava uma fortuna ali, semanalmente, que eu ia poder tirar meu filho vivo um dia de lá e melhor hospital da América Latina. Mas me propuseram alta. Na hora que acho que minha cadeira ameaçou cair para trás, mas ele falou: não, espera um pouco, deixa eu te explicar. Você pode montar uma UTI pediátrica na sua casa, contratar 2 enfermeiras para estar 24 horas com seu filho. Você pode contratar várias aqui por turnos, uma padrão e uma auxiliar, e monta uma UTI que ele pegou um calhamaço de papel na mesa e me mostrou o calhamaço. Irmãos, de repente me veio a luz que eu poderia levar meu filho de novo para casa. Irmãos, eu fiquei tão feliz com a ideia. Eu falei que queria. Eu abracei a ideia. Saí que nem um louco para comprar aquela UTI. Fiz os contatos, fui em algumas lojas, comprei a melhor UTI que eu encontrei. Dinheiro não era problema. Paguei mais caro as taxas extras para armarem logo lá na minha casa. E instalaram. Agora, o quarto que minha esposa decorou com todo amor e carinho, agora era uma UTI. Contratei as enfermeiras, contratei umas 60 de uma vez, porque era turnos, aqueles turnos malucos, né? De 8x8, 24x24, sei lá eu. Bom, contratei várias. Dr. Alfredo Gílio, infectologista do Hospital Alberto Einstein, foi lá ver, pôs o dedo na orelha. Falou: Fernando, nunca vi uma UTI tão fantástica. Essa é a última geração, está aprovadíssima, assinou o laudo. Aí, fomos preparar o meu filho para trazer para minha casa. Deu uma série de coisas para comprar, trazer, né? Eram roupinhas. Ele não usava roupinhas, ele usava só os aventaizinhos do hospital. As roupinhas, depois de 2 anos e meio, não servia mais nada que a minha esposa comprou para ele. Sabe o que eu me lembrei com isso? Que os 9 meses ela comprou todo o enxoval sozinha. Ela apelou acho que umas 15 vezes para mim comprar alguma coisa com ela. Eu falava: eu não posso, porque o escritório está cheio de cliente me esperando. E eu preciso ganhar dinheiro para você poder comprar tudo o que você quiser. Eu falava: mas eu não quero comprar tudo o que eu quero que você vá comigo comprar alguma coisa para o enxoval. Com 8 meses e meio ela me fez um apelo, que eu fosse comprar alguma peça, e era a última compra. Eu falei que ia ser. Eu nunca consegui falar não para ela na hora, né? Porque ela era maravilhosa. Eu amava muito a minha esposa, mas o nosso amor estava agora interrompido por obstáculo, muralha e limites. Excesso de dinheiro. Não tinha mais tempo. Trabalhava 12, trabalhava 14 horas às vezes também nem tanto, mas ganhava dinheiro a rodo. Então nós marcamos aquele dia, levei ela até a rua Dr. Mário Ferraz, em São Paulo, a travessa da cidade de Jardim. Lá tinha uma loja onde eu estava comprando um enxoval, uma loja bem bacana. E eu ia comprar alguma coisa com ela e corria para o escritório, lá na Avenida Paulista. E estava atrasado. Eu falei: amor, eu acho que eu não vou conseguir. Olha o horário, amor. Ela olhou bem para os meus olhos e falou: eu sabia. Mas pode ir, amor. Eu sei que você está muito ocupado. Ela falou: eu te amo. O farol estava fechado. Era só entrar 50 metros naquela rua e deixar ela na porta da loja. Mas o farol parece que não abria. Eu falei: você pode descer aqui, amor? Eu estou tão atrasado que eu já vou direto. Subindo estava na Avenida Cidade Jardim, que vira Augusta, né? E termina na Paulista. Você pode descer aqui? Ela pegou barrigão de 8 meses e meio, pôs para fora e saiu. Na hora que ela fechou a porta, ela olhou para mim e fez assim: mulher da minha vida.
Ela comprou naquele dia a manta branca, que estava na lista do hospital, uma manta. Quando eu peguei aquela manta, irmão, se eu vou ser sincero, você pode olhar nos meus olhos, eu daria tudo que eu tive, tudo, para ter um minuto a mais com a minha esposa, para pedir perdão, pedir milhares de perdão. Eu daria tudo para voltar atrás daquele momento, para me esquecer aqueles meus clientes e entrar na loja com ela e amá-la ali dentro, escolhendo o que ela queria. Eu falei para ela: você pode comprar até a loja inteira se você quiser, mas eu não posso. Porque se eu tivesse esse minuto, eu acho que eu mudaria tudo, né? Eu não deixaria ela sair no dia do acidente. Eu ia ficar com ela. Eu ia amá-la mais. A pessoa que você ama está perto de você. Se não está perto, respira ainda. Dá tempo de amar melhor, de respeitar melhor, de valorizar melhor, de olhar melhor. Eu peguei aquela manta, depois que chorei bastante, levei para o hospital. Contratei as duas primeiras enfermeiras que ia sair comigo, era a Clarice e a Malu. Malu era padrão. Ela pôs o manto no meu filho, estava com a roupinha que eu comprei. Agora eu comprei tudo. Eu parecia um louco na rua, irmãos. Quando eu estava comprando UTI, me perguntava: para quem que é essa UTI? Eu falei: para o meu filho. Para o meu filho. Nunca comprei nada para ele, Cláudio. Mas agora eu fui comprar uma UTI. Eu estava feliz. Eu parecia louco mesmo. Eu estava feliz porque ele ia para casa. Meu bebê ia voltar para minha casa. Eu ia poder ficar com ele o tempo que eu quisesse. Porque eu podia ficar 15 minutos, 2 vezes por dia na UTI. Agora, ela embalou com a manta. Saiu. Na hora que ele saiu da UTI, irmãos, todos os pais do 13º andar estavam lá, porque tínhamos ficado amigos. Essa história eu tive que pular, não pude contar para você. Então vieram dizer o adeus para mim. As criancinhas da assistencial, o rostinho colado no vidro, porque agora eu ia ter que parar de cuidar delas. Eu ia ter que cuidar do meu filho agora. Mas eu falei que eu iria vir visitá-los sempre que oportuno. As criancinhas da pediatria que eu cuidava todo dia. Irmãos, quando nós chegamos em casa, eu ainda tinha que aprender a pegar meu filho no colo, fazer as coisas, porque era tudo diferente, saiu com um monte de equipamento. Mas antes de chegar em casa, eu escutei uma palavra, sabe? E essa palavra eu não posso pular. Fizeram um silêncio sepulcral quando eu estava com meu filho, ainda no colo da Clarice, que era a auxiliar, e alguém falou baixinho, não era para me escutar, mas eu escutei. A palavra foi: que cruz que o Fernando tem para levar. Agora olha nos meus olhos de novo, por favor. Quando, Cláudio, quando, Camila, que a coisa que você mais ama, Frank, é uma cruz para você. Meu filho era a coisa que eu mais amava. Ele podia ser tudo para mim, Diego, menos uma cruz. Ele era o meu troféu. Você entende, Ana Lúcia? Você entende, Rosiane? Ellen, você pode entender? Ele era o meu troféu. Ok, Tânia? Cruz não. Aí está um dos temas do dia aqui, né? O fascínio das cruzes. Por que Cristo abraçou aquela cruz? Ele abraçava você, Erivaldo, porque ele te amava. E aquela cruz era para salvar você. Para salvar você, Ana Lúcia. Para salvar você, Leandro. Para salvar o Moisés e a Bruna. E você, Mônica. E o Daniel e o Lésio e todos vocês aqui. E a mim também. Amém, Priscila? Amém, Ricardo? Bom, irmãos, agora em casa, no 4º dia, meu filho estava com tetraparesia, pior que tetraplegia. A Clarice me acordou porque eu estava na beirada do berço, desmaiado de exaustão, me cutucou: Fernando, acorda. Mas ela não falou nada, não falou com voz, era para me acordar. Eu acordei, olhei para ela, ela apontou para mim olhar para o meu filho. Eu vou subir aqui. Meu filho fez eu vou tentar imitar o que ele fez. Quadro de tetraparesia. Não podia fazer isso. É impossível tetraparesia fazer isso. Levou acho que uns 15, 20 minutos. Foi em câmera lenta. Aí ele coçou o nariz, talvez, e pôs a mãozinha para trás. Irmãos,
Eu chorando, como o pai mais feliz do mundo, porque meu filho coçou o nariz. Ligava para todo mundo, saí na rua dizendo: meu filho coçou o nariz. O pai mais feliz do mundo. Meu filho deu um sinal para mim: pai, eu estou vivo, pai. Sabe o que aconteceu a seguir, irmãos? Naquela semana, história para amanhã, porque o horário estourou. Olha lá, vamos cantar. Eu quero ser. Quem ama, cante. Amém? Irmãos, o diabo preparou duas bombas principais para você. Amanhã eu quero revelar. Eu cheguei num ponto aqui para poder dizer. Queria agora, mas não é agora, é amanhã. Então, meu apelo: não falta amanhã. Se você tiver que faltar algum dia, não falte amanhã. Amanhã não. Porque você precisa saber disso. No sábado de manhã eu vou apresentar um sermão profético para você. Esse sermão você vai entender o porquê que a gente está aqui. Eu vou te revelar o derradeiro engano de Satanás. Isso, se você quiser saber antes do sábado, está numa carta de número 12 de 1890 para a Igreja de Deus. É incrível isso. Muitos acham que sabem, mas vão descobrir que não sabiam. E no domingo vão ser revelações, irmãos, para que você nunca mais caia nos engodos como o Fernando Lucas caiu. Cai em todos, irmãos, em todos. Eu venho aqui para trazer uma vacina celestial para você. Chega de cair em engodos de patinho. Chega. Então esses dias vão ser inesquecíveis, você pode ter certeza disso. O testemunho que eu passo para você é simplesmente para dilatação, expansão neuronal sua, para você aprender a criar os bósons de Higgs, as micropartículas, as menores que existem no universo, criadora, que é a matéria amorfa, criadora de matéria sólida palpável. Você vai aprender. Você está passando por uma dilatação neuronal. É um fenômeno maravilhoso. Agora eu quero orar por você, mas o Espírito de Deus me impressionou aqui, que há pessoas hoje aqui que estão nos visitando, que não são membros regulares, ainda não experimentaram uma experiência batismal, que pelo menos uma hoje precisa de uma oração especial e um abraço de Deus. Então eu queria convidar, se há pelo menos um, vem à frente, que precisa passar por um batismo, não sei quando, Deus queira que seja breve. Eu quero orar pertinho de você e abraçar você depois, o abraço de Cristo. Tem alguém? Eu peço que orem todos. Alguém quer vir buscar essa bênção? Pode vir. Vem cá, Moisés e Bruno. Deus seja louvado. Tem mais alguém que fala: eu também quero essa bênção. Essa bênção é só sua, tá? Alguém disse: ó, veio roubar, matar e destruir. Então, se você quer deixar para lá, não tem problema, fica para lá. Mas se você quiser tomar posse do que é seu, você tem que fazer a sua parte. Custa muito vir à frente, receber a bênção? Não. Vergonha de Jesus não precisa ter, né? Porque nós somos uma família aqui, tá? Então é só para que Deus apresente para os anjos: olha, Ele quer. Se Ele quer a bênção, você tem a bênção.
Amém? Então, eu vou começar a orar, mas meu coração diz que tem mais 2 pessoas, pelo menos, que precisavam dessa bênção, tá? Então, no banco ela não vai, essa bênção final não vai. Ela precisa buscar. Mas todos vão sair abençoados aqui, não há dúvida nenhuma. Então, você que é um homem de oração, ore por 2 almas que precisam receber a sua bênção hoje aqui. Mas feche os seus olhinhos agora, você vai ter 3 segundos para a sua oração. E você que está no banco, que quer vir, pode vir nesse meio tempo. Bondoso Pai, louvado e bendito seja o teu nome. Eu te agradeço porque nessa noite nós ouvimos mais uma vez uma história que Jesus foi mais uma vez o protagonista, e que o nome de Cristo, o único digno de ser honrado e glorificado, operou na vida de um homem que não tinha nada mais, apenas alguma esperança. E essa esperança poderia ser traduzida em fé, e essa fé poderia mover montanhas. Ajuda-nos a entender, Pai, que homens que movem montanhas começam carregando pequenas pedras. Ajuda-nos a entender, Senhor, que se nós quisermos algo, uma ação do céu na nossa vida, nós em primeiro lugar precisamos abrir o coração para que esse algo possa entrar. O Senhor não força a porta. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E hoje, Senhor, a Camila veio junto com a sua filhinha Clara para buscar essa bênção. Também o meu amigo e irmão Moisés e sua esposa, Senhor, vieram buscar a Bruna. E essas 2 almas queridas que estão no banco, Senhor, talvez por acanhamento, não sei, mas o Senhor sabe. Eu peço por elas, que elas consigam ainda vir testemunhar que creem nisto, que querem essa chance e querem depositar a sua vida no altar, como esses 3 estão fazendo aqui. Eu peço que o Senhor dê esse poder para vencer. Abençoe a igreja. Eu ergo as mãos sobre a igreja também. Abençoe cada um onde está. O meu amigo internauta, Pai, que essa bênção alcance ele lá também, e que, se ele está perto, que ele venha aqui amanhã. Nós estamos acabando, estamos no final desses últimos dias. O Senhor quer manifestar milagres aqui entre nós, porque o Senhor continua sendo o Deus dos milagres, o Deus dos impossíveis. Então, Pai, nos ajude a priorizá-lo em primeiro lugar. Primeiro Jesus, o reino de Deus e sua justiça. Nos dê um espírito solidário, Pai, voluntarioso, em nome de Jesus, para que nós possamos então experimentar a vida abundante que o Senhor prometeu no teu livro. Leva-nos agora com essa ação dos anjos, Pai. Muitos anjos estão aqui, vão levar cada um de nós, para que passe esse dia conosco, o dia da preparação, e amanhã à noite, 19h30, possamos nos reencontrar com o Senhor aqui e sermos muito, mas muito abençoados, em nome de Jesus. Abençoe as agendas mais uma vez, Pai. Amém, Senhor. Amém. As agendas eu vou estar lá na porta para reentregar para você. E obrigado. Até aqui.